Rapaziada, Marcos Braz deve continuar no Remo. Ele mesmo já confirmou essa informação. Um detalhe interessante é que os garotos da base estrearam hoje, na Copinha. Venceram por 2-0 a equipe do Batalhão do Tocantins. Gols ali do Miguel e também do Tico, né? Ficar de olho no Tico aí. Acredito que os dois, junto com o Cacaroto, já devem também, quando voltarem da Copinha, figurar o elenco que vai disputar o Campeonato Paraense. Eles devem ganhar as oportunidades deles ali, né? Mas o Marcos Braz estava hoje lá com os meninos, né? Ele estava hoje lá acompanhando de perto a base nesse primeiro jogo do Remo na estreia da Copa São Paulo. Por isso, já garantimos aqui para vocês que Marcos Braz ficará na próxima temporada, aliás, nessa temporada, né? Porque nós já estamos em 2026, o Marcos Braz ficará no clube do Remo. Ele não vai deixar o clube do Remo para sair para outro clube, né? Que foi aí ventilado nos últimos tempos. Mas antes disso, gente, eu quero falar um pouco sobre um pedido aí insano do Avaí, né, sobre o Garcês. Vamos falar também sobre o Jajá, essas duas negociações, né? E bora conversar um pouco sobre a volta de um erro dentro do clube do Remo. Tá? Para mim, isso é um erro e a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Primeiramente, tá? A volta do erro, né? Vocês lembram de Disson Medeiros, não lembram? Disson Medeiros, diretor do Clube do Remo, diretor de futebol. Pois é. Esse cargo, em 2023, quando o Tonhão ganhou as eleições, ele foi extinto. Em 2024, nós já não tínhamos mais o diretor estatutário, o diretor de futebol. Porém, de uma forma assim que eu não consigo entender, mas eu gostaria muito de entender, o Tonhão voltou com esse cargo para a próxima temporada, para essa temporada agora, né? E quem está ocupando esse cargo é o filho do Manuel Ribeiro. Não sei se vocês lembram do Manuel Ribeiro, que foi presidente do Clube do Remo. O último mandato dele foi em 2017, né? Como presidente do Remo. E aí o filho do Manuel Ribeiro, o Manuelzinho Ribeiro, agora é o grande diretor estatutário do Clube do Remo. Para mim, isso aí só tem duas explicações. A primeira é que justamente os caras esperaram, né, as coisas darem certo para voltar a trocar favores, né? Isso aí é uma troca de favor, tá, gente? Colocar esse filho do Manuel Ribeiro lá como diretor de futebol do Remo é uma troca de favor. E a segunda, né, que eu acho que é a mais provável, isso aí já é achismo meu, tá? O filho do Manuel Ribeiro vai ser o candidato no final do ano para presidente do Clube do Remo, tá? Ele deve ser o sucessor do Tonhão. Pelo menos eu acredito nisso. Para colocar esse cara aí nesse cargo, reativar esse cargo dentro do clube, só pode ser isso. Mas, para vocês ficarem sabendo aí, foi ele, o filho do Manuel Ribeiro, que contratou o Pikachu. Foi ele, o filho do Manuel Ribeiro, que contratou, se eu não estou enganado, também o Aleph Manga. Então foram duas contratações que ele fez. Então ele está participando ativamente do futebol, né? Então, assim, eu lamento muito, porque eu, sinceramente, esse negócio de diretor estatutário aí no Clube do Remo não dá certo, porque são pessoas que não têm a mínima capacidade para gerir o futebol, principalmente numa Série A. E aí o Tonhão vai e comete esse erro, bota o cara lá na presidência, lá, um assessor da presidência, assessor especial, que nem fizeram com o Disson na época, né? Que ele virou assessor do Fábio. Faz isso, mas não deixa o cara diretamente no futebol, pô. Inacreditável, cara, é inacreditável. É aquilo, não muda, mano, não muda, não muda. Mesmo que a gente tenha conquistado nosso acesso para a Série A, que não foi fácil, foi muito difícil, mas os caras querem sempre ali manter o mesmo modelo de gestão, cara. Isso aí é inacreditável, cara. Eu já estava feliz já que esse diretor tinha acabado, porque para mim era só um atraso, porque atrapalhava mais do que ajudava, né? Mas voltou de novo. Bom, gente, bora conversar aqui agora sobre Maurício Garcês, né? O Avaí pediu, pasmem, pediu 3 milhões de reais para liberar o Garcês para o Clube do Remo. Um jogador de 28 anos. O Avaí quer uma compensação financeira para liberar o jogador, porque ele possa ter contrato com o Clube do Remo, assinar, né? O Remo tem interesse no Garcês. Porém, eu não acredito que o Remo vai pagar isso aí, tá? Eu não acredito que o Remo vai pagar esse valor pro Avaí. Eu não acredito. Então, Maurício Garcês provavelmente
muito provavelmente não será jogador do Clube do Remo, pelo menos nessa temporada. Pelo menos nessa temporada, o Garcês não será jogador do Clube do Remo. E aí, vamos aí partir para a questão do Jajá, né? O Jajá, vocês sabem, jogador também que é mais jovem, inclusive, está no Goiás. O Goiás ficou super chateado. A diretoria do Goiás ficou super chateada porque entraram em contato diretamente com o Jajá e o representante dele, não com o Goiás, né, para negociar o jogador. O Goiás queria uma grana e agora parece que o Goiás pediu também um valor altíssimo para o clube do Remo, para o Goiás liberar justamente o Jajá para o Remo. Então são dois jogadores que dificilmente fecharão com o clube do Remo, a não ser que o Remo abra os cofres e pague, né? Porque eu não acho, principalmente no Garcês, necessário o Remo pagar um valor de 3 milhões de reais para ter o Garcês, um jogador de 28 anos, que foi inclusive rebaixado na lanterna pelo seu último clube. Agora o Jajá não. O Jajá eu acho que vale a pena o Remo tentar pelo menos convencer o Goiás. Pelo menos isso, né? O Remo buscar lá o convencimento do time esmeraldino para tentar fechar aí com o Jajá, que é um jogador muito promissor, né? É um jogador que pode ajudar o Clube do Remo nessa próxima temporada aí, nessa temporada de Série A, né? O Clube do Remo vai ter. Eu acredito que o Jajá tem futebol, inclusive, para estar no elenco da Série A, tá? Eu acredito nisso. Acho ele um bom jogador, um cara muito rápido pelas pontas, né? Imagina, você tem Hernandes do outro, você tem Jajá do outro. Então, assim, é uma questão bem, eu diria, complicada para o Remo resolver. Rapaziada, deixa eu conversar com vocês aqui sobre o provável time do Remo titular para a Série A, tá? A gente falou muito do time do Remo, o elenco na temporada, né? E eu quero falar um pouco sobre o provável time titular para a Série A com aquilo que a gente tem hoje de jogadores. Para mim, o goleiro vai ser o Marcelo Rangel, acho que não vai fugir muito disso, né? Lateral direita, acredito que seja o Marcelinho, lateral, titular da Série A. A dupla de zaga será o Kaique e o Klaus, eu acho que não vai mudar muito disso também. E a lateral esquerda deve ser o Jorge, porque o Sávio ainda está indeciso referente à renovação dele com o Remo. No meio de campo, né, aí nós temos Zé Ricardo, Patrick Picanha e acredito que o Cantijo ali, se tiver condições físicas, vão ser os três. Eu acho que vão ser os três aí que serão os meias inicialmente na Série A. Numa ponta, Diego Hernandes, numa outra, o Nico, né? Provavelmente, se o Jajá chegar, o Nico vai dar espaço para o Jajá, que deve ser titular nessa ponta. E o centroavante vai ser o Carlinhos, que foi até já para o CT lá treinar junto com o elenco, né? Vai fazer exames. Se tudo der certo nos exames, será apresentado ele e o Patrick Picanha. E aí, esse time é forte, gente? Esse time é forte para a Série A? Né? É um time, assim, que eu acho que, tirando o Patrick, né? Fisicamente, eu acredito que os demais jogadores entreguem. Porque você tem um Hernandes de um lado que ajuda na marcação, você tem um Jajá que, acertando com o Remo, né? Vai ajudar também do lado esquerdo. Aí você tem um Jorge que, fisicamente, eu espero que ele esteja bem melhor do que ele estava nessa temporada, né? E aí você tem do outro lado o Marcelinho, que é um jogador muito físico também. Então, fisicamente, eu acho que é um time que poderia ser interessante. Claro que podem chegar mais reforços, mais contratações, para que o Remo possa ter um pouco mais de qualidade para poder até utilizar, né? Para o Remo utilizar nessa Série A de Campeonato Brasileiro. Mas por enquanto é o time que a gente tem. Esse time aí, titular, ganha facilmente o Campeonato Paraense. Isso aí eu não tenho dúvidas. Esse time aí, titular, ganha a Copa Norte também. Acredito que vença a Copa Norte. Agora, na Série A do Campeonato Brasileiro, é complicado, gente. Eu tô achando o time do Remo um pouco ainda cru, né? Eu acho que eu vou usar essa palavra aqui, cru, para jogar uma Série A que começa daqui a 23 dias. O Marcos Braz já falou, já tranquilizou o torcedor, tem jogadores do exterior chegando, vão ser também fechados contratos aí com jogadores do exterior. Eu acho assim, né? Fechando com os jogadores que o clube do Remo está buscando, é melhor o Remo buscar no exterior também, sabe? Como fez com o Nico, como fez com o Hernandes, porque são jogadores que são mais baratos, o custo deles é melhor e você pode até utilizá-los ali, utilizar o Campeonato Paraense
para uma espécie de adaptação. Só que é complicado, né? Porque a gente já vai ter um Brasileirão, né? Uma Série A correndo junto com o estadual. E esse planejamento aí, nessa questão da adaptação dos jogadores, isso aí é algo que vai ser um problema para o Remo nessa temporada. Vai ser um grande problema. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até os próximos vídeos. Tchau.